Essa foi uma colheita de 11 anos. A todos os amigos, visíveis e invisíveis, que esperaram pacientemente para provar desses frutos, muito obrigado. Uma colheita de inverno, por Pedro Branco. Produzido e narrado por Pedro Branco. Primeira parte, Verão. Capítulo 1. Vozes noturnas. 1. Eu vejo um tolo, um vigia e um mártir. Todos mortos. Dizia o monstro em seu leito de morte. Vejo uma mulher santa, imaculada até o fim. E sobre estes, eu vejo a rainha das cinzas, prostrando-se sozinha, reivindicando um rei de um mundo distante. Distante. Ele está vindo. A voz do homem ao seu lado interrompeu a leitura. Christopher fechou e guardou o livro. Damien Thomas, ele leu de relance escrito na lombada. O nome lhe revirava o estômago de leve. Ergueu os olhos, olhando demoradamente de um lado a outro da rua escura e deserta. Nenhum som. A noite continuava tão calada quanto deveria ser na madrugada de uma cidade pequena. Um ar quente de verão contrastava com ocasionais ventos frescos que sopravam no rosto do jornalista e deixavam sua cara gelada. Ao longe, o som de carros passando por uma movimentada avenida lembravam Christopher de que ainda estava no mundo real. No mundo dos vivos. Era um lembrete bem-vindo quando se emergia tanto num caso como o daquela noite. Você tem certeza? Perguntou Christopher. Está vindo, confirmou o outro homem. Está perto. Ele parecia ter levantado do banco e avançava pelo gramado do parque em direção à rua. Christopher podia ouvir o som dos passos sobre a grama, uma melodia suave e quase inaudível. Levantou-se e tentou segui-lo. Seus pés deixavam marcas no gramado úmido com a geada da noite. Saltou meio desengonçado uma muralha baixinha, sujando as mãos de terra fresca e automaticamente limpando-as nas calças de linho. Sentiu o coração disparar um pouco e um certo incômodo na perna esquerda. Já se fora o tempo em que fazer aquilo era natural. Seus cabelos negros, salpicados de um grisalho aqui e acolá, provavam isso. Ao pousar na calçada, pisou sem querer num caramujo. Perdão, pensou com legítimo pesar no coração. A voz sussurrou em seu ouvido novamente. O que fazer agora? Descreva-o para mim, disse Christopher. Quero saber tudo. Observe-o com atenção, por favor. Ele não sabe, respondeu de imediato a voz do outro homem. Christopher sorriu e assentiu com a cabeça. O homem ficou confuso e pensou não se ter feito entender. Ele não sabe que está morto. Bem, tampouco sabia você quando eu o encontrei. Uma brisa fora de hora soprou na copa das árvores do parque e algumas folhas pousaram sobre o chapéu de abas longas de Christopher. A voz do espírito ao seu lado silenciou, mas ele podia ouvir os passos inquietos de um lado para o outro. Estaria ele nervoso? Um espírito nervoso por encontrar outro espírito? Podia um fantasma ter medo de outro? Aqui está! Anunciou o homem invisível. De fato, Chris agora ouvia o som débil, mas crescente de passos apressados. Ele pôs as mãos nos bolsos e tentou parecer insuspeito, ordinário. Está vestido como um atleta e vem correndo. É um corredor. E acrescentou em seguida, como se fosse uma boa ideia. Eu vou pará-lo para que vocês conversem. Não faça! Christopher não fora rápido o suficiente para protestar contra a ideia, e não pôde evitar a confusão que se seguiu. Fechou os olhos, já esperando.
Meros segundos depois, ao que o espírito flutuou em direção ao corredor, cheio de coragem, uma lufada de vento agitou os galhos das árvores e quase levou o chapéu preto de Chris embora, sacudindo violentamente as abas do casaco sobretudo que cobria o jornalista. O corredor gritou e o berro ecoou por toda a rua, por entre as árvores e para além do parque. Teria acordado a vizinhança inteira se Christopher não fosse a única pessoa em toda a capital capaz de ouvir os espíritos dos mortos. Não tardou para que o espírito com quem estava antes sentado voltasse ao seu lado e anunciasse com um certo tom de desânimo. Ele se assustou. Foi embora. Sério? Respondeu o jornalista, tirando o chapéu da cabeça e girando casualmente entre os dedos. Mas e você conseguiu dar uma boa olhada nele? É um homem alto e de meia idade, uns 40 e tantos anos. Já tem a cabeça grisalha, ao menos. É magro também. E eu estava errado. Ele sabe que morreu, mas prefere negar. É claro que sabe. Todos nós sabemos. Christopher assentiu com a cabeça e tomou nota daquilo tudo. Já estava há meses procurando uma forma de abordar o corredor e pedir ajuda de um outro espírito havia sido sua melhor ideia desde então. Talvez tivesse mais sorte da próxima vez, com o próximo espírito. E agora? É isso? É isso. Respondeu Chris. Ele olhou em volta como se procurasse algo. Falava com os mortos, mas não podia vê-los. Parcamente os sentia por perto, se a presença fosse forte. Você está aí? Está pronto? Alguém realmente está? Rebateu o homem incorpóreo. Eu acho que não. Mas você não tem muita escolha, tem? Eu tirei você de uma situação ruim. Agora, qualquer coisa que vier pela frente é melhor do que antes. Concorda? O espírito resmungou alguma coisa que parecia ser uma afirmação. Christopher sorriu seu melhor sorriso. Está vendo os homens de roupas claras? Sim, atrás de você. Sempre atrás de você. Aquela resposta fez subir um calafrio pela nuca do jornalista. Pois vá com eles. Eles vão saber cuidar bem de você. Vão mesmo? Perguntou o espírito, seguido de uma longa pausa. E se você estiver mentindo? Bom, aí você vai ter que voltar e me contar. Seria legal, não seria? O jornalista sentiu seu coração bater mais forte. As mãos tremiam de leve. Alguém voltar, me contar tudo do lado de lá, dos prédios, das pessoas, das cores e dos animais. Tudo o que conseguir me contar. Mas a isso, ninguém respondeu. E Christopher ficou lá, parado, sozinho no meio da rua vazia, iluminada pela luz parca e amarelada de um poste. Nem mesmo as árvores se moviam mais, mas alguns grilos e um corvo insistente cantarolavam em algum lugar ali perto. O resto do mundo parecia prender a respiração. Chris certamente prendia. Esperava que desta vez fosse diferente. Meteu as mãos nos bolsos num gesto um tanto quanto impaciente. A textura macia do forro do casaco o distraiu por 1 ou 2 segundos. Certo. Mais um dia de trabalho, mais um dia de silêncio, disse ele, aparentemente para o nada. Eu entrego mais um para vocês, mas eu não tenho nada em troca. As palavras terminaram saindo mais como um grunhido e Christopher chutou a mureta de pedra com mais força do que devia. Seu pé agora latejava de dor. Ele não parava de pensar que aquilo fora ridículo. Já devia estar acostumado com a relação unilateral que tinha com os altos, mas ultimamente andava exausto demais. Hipátia não o deixava descansar.
Eles precisam de mim, pensou com um frio no estômago e a consciência pesada. Paciência, homem, paciência. Quando desistiu de esperar qualquer coisa e saiu a caminhar rumo à estação de trem, sentiu um sopro quente e delicado em seu ouvido, o que sempre sentia quando um homem bom falava com ele. A frase foi curta e objetiva. Eles estão recrutando. O maratonista, a viúva e o palhaço. É o que dizem os espíritos das ruas. Quem são esses? Perguntou Christopher no instinto, girando nos calcanhares. Mas a pergunta estava errada. Não era isso que importava. Não. Quem está recrutando? Hipátia? 3 nomes. Você precisa de 3. Disse a mesma voz em seu ouvido. Era suave e delicada, gostosa de ouvir. Christopher não conseguia sentir um pingo sequer de mágoa dos altos quando ouvia a voz de um deles. O som o trazia calma e coragem. Após isso, o mundo voltou a silenciar, dessa vez, definitivamente. O jornalista suspirou profundamente e seguiu seu caminho, afrouxando o colarinho e limpando o rosto salpicado de suor. Era uma noite quente de verão, daquelas de drenar as energias, destas que sempre o faziam querer deitar na cama e dormir por tempo indeterminado. Chris se espreguiçou gostosamente. Força! Vamos lá! Ainda tinha que voltar à capital, dormir um pouco e trabalhar na manhã seguinte. Mas estava satisfeito. Havia sido uma boa noite, afinal. Salvar uma alma, descobrir mais sobre o corredor e conseguir uma informação ou duas dos autos. Não eram as informações que ele queria, mas serviria por enquanto. O caminho da estação de metrô levava Christopher por dentro do parque em que estava minutos antes. O lugar circundava a humilde e muito antiga capela de São Pacífico. Chris gostava de passar por ali à noite, quando as janelas mais altas da capela refletiam a luz da lua. Imaginava a si mesmo trabalhando ali, séculos no passado, vestindo as roupas simples dos antigos monges hedonistas e atendendo os pobres desde a primeira luz do raiar até a noite. Não devia ser uma vida ruim. Não mesmo. O parque ao redor do cemitério tinha algumas dúzias de lápides muito antigas espalhadas aqui e acolá. Algumas traziam as histórias de seus donos gravadas na superfície da pedra. Relatos de mortes horríveis, mortes tristes e mortes bobas. Doenças, assassinatos, quedas de despenhadeiros durante o transporte de uma vaca leiteira. Havia contrastes bonitos na capela de São Pacífico e Christopher adorava passar alguns de seus dias de folga ali, observando-os, pensando em Gabriele e em Damien, imaginando Regar e Áurea, lembrando de Baltazar e Natália. Todos idos, todos perdidos, todos partidos. Um par de lágrimas quis escorrer dos olhos cansados do jornalista, enquanto observava a janela mais alta do torreão da capela. Tinha que se apressar antes que... cheirinho de jasmim. Perdesse o último trem para a capital. A última coisa que precisava era de uma noite mal dormida no... Mão, gostinho de mamão. banco do parque. Mas a canção que agora ouvia era inebriante. Arrastava-o para o lado oposto à saída que deveria tomar. Seus pés moviam-se praticamente sozinhos, sua consciência nublada. Sim, quase podia sentir o gostinho de mamão e o cheirinho de capim. A voz vinha sempre de um passo mais adiante, sempre do além, sempre de um lugar mais distante. Christopher tinha consciência de que podia ser uma armadilha, mas de repente sentia como se não importasse. O caminho que agora fazia, eventualmente, o levaria ao casarão. Ele às vezes queria visitar a menina, mas, para o próprio bem dela, não podia. E agora havia aquela... chuvinha de verão. sensação tão pacífica,
tão acalentadora. Christopher sentia falta de sua mãe. A voz que enchia seus ouvidos era delicada e cheia de carinho. A música, ele sabia, era uma velha cantiga de ninar. Sua mãe já não cantava para ele havia muitos anos, mas lembrava-se da sensação gostosa de dormir no aconchego de seus braços. A voz cessou a canção tão sutilmente quanto começou. Christopher parou de caminhar e viu-se diante de um imenso casarão cercado de grades altas e adornadas. O metal preto protegia a enorme mansão de 2 andares, cheia de janelas e apenas uma porta de entrada, de madeira talhada. A casa mergulhava-se na escuridão, a não ser por uma única janela no 2º andar. A luz acesa naquele cômodo permitia que se percebesse a presença de alguém no interior. E a visão fez o coração de Christopher parar por um instante. Por um brevíssimo momento, achou estar vendo um espírito, mas logo notou que era apenas uma garotinha, atrás de finas cortinas rendadas. Ele podia ver sua cabeleira crespa e um pouco de seu rosto. Ela também o observava. Lentamente, ela ergueu a mão e acenou. Ele fez o mesmo. Nenhum dos dois poderia dizer se ficaram os cumprimentos por alguns segundos ou horas inteiras. O tempo se tornou um detalhe ínfimo no universo. Ah, garota na janela. Eu cheguei perto demais. Pensou Christopher Winter com um arrepio. Mas ele não se arrependia de fato. Na verdade, encheu-se de ternura e até sorriu. Mas elas são tão parecidas mesmo. Dois. As horas passavam depressa quando escrevia. Semanas depois do incidente noturno que o pôs em frente ao casarão e a menina na janela, Chris trabalhava com afinco em uma matéria especial. Só percebeu que era quase meia-noite porque Pio, seu chefe baixinho, de sotaque armerino, se prostrou ao seu lado com um copo de café. Nossa, já é tarde, disse Christopher. O senhor não foi embora ainda? Porque tu também não foi? Matéria dura, hein? Essa da renúncia. Das casas negras. Respondeu Pio. Se eu vou exigir do meu rapaz um trabalhão desses, o mínimo que eu posso fazer é ficar por aqui também, não é? E falta uma vírgula aqui, ó. Olha, o senhor precisa descansar. E quando tu me chama de senhor, não parece que a gente tem quase a mesma idade, né? Mas nós dois não temos quase a mesma idade, brincou Christopher. Olha, menino, depois dos 40 todo mundo tem quase a mesma idade. 10 anos não fazem nenhuma diferença. Quantos anos tu tá mesmo, Guri? Eu? 43. O senhor sabe disso. Com carinha de 42, hein? Pio estava de bom humor. Sugou um gole imenso do café e voltou para o cubículo que chamava de escritório. Pio era um dos únicos motivos pelos quais Chris recusava inúmeras propostas de trabalho em jornais maiores da capital. Seu chefe era um homem que o respeitava, apesar de todas as peculiaridades. Ele não se importava que o jornalista às vezes faltasse ou fizesse horários diferentes, desde que o trabalho fosse feito. E normalmente era. Na verdade, o trabalho de Christopher era mais que bem feito. No ano anterior, ao escrever uma matéria investigativa premiada sobre a corrupção nas casas negras da Fiord, projetou seu nome e o do Capital Diário a níveis internacionais. Desde então, além de conversar com espíritos e escrever, o maior passatempo de Christopher era recusar propostas de trabalho em lugares que, ele sabia, ofereceriam chefes bem menos compreensivos do que Pio. Christopher deixou de lado sua enorme máquina de escrever e já vestia o casaco quando ouviu o telefone tocar no escritório do chefe. Ô, Guri! Chamou o homenzinho. Telefone pra ti. É sempre pra ti, não é? E acrescentou baixinho. Tem voz de mulher, hã? Como é que é a coisa? Alô? Respondeu Chris, ignorando o sorriso espertalhão do chefe ao lado. Alô? Alô? Você é do jornal? Aquele... Aquele. Sim. Meu O nome... que houve? Meu nome é Sônia Bran. Eu sou governanta de uma casa em Clareira Alva. Eu sei onde é, afirmou Chris, já anotando o endereço num pedaço de papel. Mas, aconteceu alguma coisa?
Eu queria conversar com o senhor pessoalmente, mas não sei. As pessoas que ligavam para ele quase sempre apresentavam os mesmos 2 tons que Sônia Bran agora apresentava: urgência e hesitação. A urgência vinha do medo do desconhecido. A hesitação, pelo ceticismo. Veja bem, eu não acredito no que o senhor faz. Na verdade, eu não gostaria de acreditar, mas parece não haver outra escolha. Não tem nenhuma outra explicação. Tudo bem. Não tem problema a gente conversar pessoalmente, se você preferir. Eu prefiro sim. Você vem até aqui? Eu posso ir amanhã à tarde, fim da tarde. Não! Respondeu Sônia. Hoje? Tá? Se possível. Ok. Hoje à noite, então. Mais tarde. E a urgência era sempre o tom que ditava o próximo passo de Chris. Você vai ficar bem? Vou, eu acho que vou. Me perdoe por isso, mas não pode ser amanhã. Eu não sei o que pode acontecer até amanhã. 3. A meio caminho da cidade, com a cabeça encostada na janela do trem, Christopher testemunhou a chegada da primeira chuva de verão daquele ano. Para ele, chuvas de verão eram as piores, pois além de fracas, deixavam a pele úmida, ao mesmo tempo que permitiam que o calor persistisse. Você se sentia sujo e gelado, mas com calor. Não que isso fizesse diferença dentro do trem. As gotas pingavam no vidro da janela e cobriam seu próprio reflexo. O embalo do trem e o deslizar da chuva deixaram-no sonolento. Respirou fundo e relaxou os ombros. Sentiu os olhos pesando e nem sequer tentou resistir. Abraçando o próprio corpo, deixou a cabeça pender um pouco para frente, enquanto o tamborilar suave da água na janela acariciava os ouvidos. Quando relaxava, ficava mais sensível. Sensível, ouvia com mais nitidez o que diziam os homens invisíveis ao seu redor. Naquela noite, sozinho no vagão, ouviu a conversa de 2 vozes sussurrando muito próximas a ele. Eu já ouvi falar dele. Ele é sujo. Eles o querem. Eu vejo seus pensamentos. Calado? São homens maus. Calado? Ele pode nos ouvir. Ninguém pode. Eu queria abraçá-lo. Lambê-lo, comê-lo. Ele está sorrindo. Ele está sorrindo? Ele estava sorrindo. Aquele tipo de conversa se tornava cada vez mais comum onde quer que Christopher fosse. Entreouvia palavras terríveis nos cantos mais escuros da capital. Sobretudo, estava acostumado com as vozes noturnas. Foi assim que descobriu sobre Hipátia pela primeira vez, que soube de sua própria fama entre os espíritos mais baixos. Os homens bons chamavam aqueles espíritos impuros de antagonistas, às vezes de batedores. Christopher pensava neles apenas como pobres almas agarradas a ilusões. Buscavam os vícios, o fumo, a bebida, as drogas, o orgulho, a vaidade desmesurada. Naqueles primeiros anos de trabalho, Christopher era o único que havia revelado seus dons de comunicação. Muitos outros viriam depois, mas naquele momento estava sozinho. O jornalista ajudava as almas que desejavam ser ajudadas. No momento em que cansavam de sofrer caladas, presas às dores às quais eles próprios se atavam, passavam a influenciar o mundo dos vivos de alguma maneira, conscientes disso ou não. Quando as pessoas ligavam para Christopher, pediam socorro. Diziam estar sendo assombradas, pediam por exorcismos, magias e rituais. E Chris, cujo dom era apenas o de ouvir os mortos, não fazia mais nada além de conversar com os espíritos e lhes dar uma alternativa a toda a dor que sentiam. A alternativa era sempre partir com os altos, os homens bons, os celestinos. Eles não gostam desse último nome, pensou Christopher, de olhos fechados e com a testa apoiada na janela do trem. Como quer que vocês se chamem, me dê uma mãozinha aqui, por favor. Os homens bons gostavam de colaborar. Chris não sabia ao certo qual era o destino dos espíritos após partirem,
mas confiava que os altos os levavam para um lugar melhor. Onde quer que fosse esse lugar, os homens bons se interessavam muito em lotá-lo. Por isso, estavam sempre dispostos a ajudar Chris com seus casos. Na noite em que tentara abordar o corredor, o espírito que o ajudava disse que os altos estavam sempre por perto. Atrás de você. Sempre atrás de você. Dissera ele. Quando a situação ficava ruim, Christopher os chamava, mas era uma tarefa às vezes difícil. Ele deveria se focar em seus pensamentos mais felizes, buscar os sentimentos mais fortes que já sentira. E quando sua concentração o levava para cantos alegres de sua própria mente, entrava em sintonia perfeita com os altos e usava a luz deles para afastar o mal ao redor. Pelo menos era assim que parecia funcionar. Espíritos não vinham com manual de instruções. Os espíritos sussurrando ao redor de Christopher pareciam estar chegando cada vez mais perto. Faziam piadas e falavam bobagens que afundavam cada vez mais o estômago do jornalista. Chris não os culpava. Era uma condição natural. As almas impuras viciadas, por exemplo, no álcool, se ligavam aos alcoólatras e sugavam suas energias poluídas. Os viciados em drogas faziam o mesmo com os viciados vivos. Mas quando se tratava de espíritos simplesmente maus, a energia que eles sugavam era a própria felicidade do indivíduo. É responsabilidade sua mantê-los longe. Dissera um homem bom na primeira vez em que conversaram com Christopher numa madrugada fria em seu apartamento. Mas é nossa responsabilidade vir em seu auxílio, se nos chamar. Era isso que ele fazia naquele momento. Focava todo o seu pensamento nos momentos mais felizes de sua vida, tão concentrado que se perdeu em memórias. Reviveu os velhos jogos de xadrez com Baltazar, as conversas de escola com Natália, viu Regar e Áurea dançando com Lídia à beira do lago e imaginou-se voando nas costas de um gigantesco pássaro azul. Que estranho era pensar nas aventuras de Regar como um dos momentos mais felizes de sua vida. Era um personagem de um livro. É que ele e seus amigos eram símbolo de uma esperança num futuro melhor, um futuro no qual Gabriele existia. Adormeceu pensando nela, em Gabriele, sentada sob uma figueira, e acordou menos de meia hora depois, com o ronco suave do trem parando na estação. Não era exatamente uma voz em seu ouvido, era mais como uma intuição. Secretamente, talvez soubesse o que é que estava prestes a enfrentar.